como a gente trabalhar essa música com os transtornos do neurodesenvolvimento. Cada vez mais está surgindo mais crianças, né, com isso, e os adolescentes e os adultos estão se descobrindo que tem algum tipo de transtorno. Os pais geralmente estão procurando algo, tratamento para o filho, e acaba descobrindo que ele também tem. E isso está gerando aquele processo de luto contínuo, né? Porque ele já entra em luto por causa do filho, ele acaba entrando em luto por causa dele, acabam precisando de ajuda, e o que eles recorrem? A primeira coisa é o professor. Porque eu tenho esse compartilhamento com os meus pais, os alunos, até o dia a dia das crianças eles me mandam foto e vídeo para eu avaliar como que eles estão. Não sei vocês, como que acaba sendo aí o convívio de vocês entre pais e alunos. Então, quando a gente fala em capacitação, o que vocês imaginam pela palavra capacitação? Eu imagino um fundamento teórico e algumas dicas práticas. Mais alguém? Eu entendo como aperfeiçoamento de alguma habilidade, talvez. Cris? Eu penso num treinamento. Diego? Eu penso como se a pessoa ela tem um conhecimento profundo de algo, né? Passar a ser capacitado para fazer algo. Isso é a capacitação. Leandro? Isso mesmo. Então, tudo que vocês falaram é capacitação. A capacitação nada mais é do que a busca por algo. Se aperfeiçoar em algo. Quando nós falamos em transtorno, a gente vai dominar todos os tipos de transtorno? Não. Porque se a gente pegar o DSM-5, a gente vai ver que a gente tem um monte também, né? O DSM-5 é a bíblia do clínico. Então, quando nós paramos para avaliar aquilo, a gente fala, eu tenho isso, aquilo, então não dá para ficar em cima dele 100%. Mas a gente vai pegar, geralmente, os transtornos que mais nós temos entre os alunos e aqueles transtornos que a gente acaba se identificando mais. No meu caso, foi TDAH e autismo, que é o que mais os meus alunos têm. E no caso de vocês? Qual que é o nível dos alunos? Eu tenho um hiperativo e tem um lá que eu não sei saber assim, né, eu preciso saber. Sim. Ele tem assim um atraso, um pequeno atraso, sabe? Ele tem, só que não sei qual que é o transtorno que tem. Não sei se vocês falam. Esther? Olha, o áudio para mim. O áudio para mim tá chegando muito falhado. Eu não tô conseguindo ouvir nem o que o professor disse, nem o que você disse. Aqui também tá cortando bastante. Eita. Tá um pouco baixo, né? Eu tô falhando mesmo, assim. Tá um pouco baixo. Acho que a voz dela eu consigo ouvir melhor do que a deles. Mas às vezes falha mesmo estando alto, eu não consigo entender o que Tá no você Wi-Fi? fala. Tá no Wi-Fi seu? Deixa eu colocar aqui no dados, que se falta um bem outro. Então tá ligado os dois. Se for mais próximo da. Então já não tem problema de não aparecer. Tá mais próximo de você, eles resolvendo. É importante eles ver você. Ela perguntou qual que é o perfil dos alunos, né? Isso. É isso, né? Foi isso. O Diego disse que no caso dele é hiperatividade e o outro que ele não conseguiu ver, assimilar o transtorno ainda, e de vocês? Bom, no meu caso eu trabalho com vários casos, né? Eu tenho trabalhado muito com autista, mas já tenho de PC, já tenho de deficiência intelectual, enfim. Acho que o público que tem vindo mais assim é autismo. Sim. Eu tenho me identificado mais assim no trabalho também. TDAH tem isso. Esther? Então, o público de alunos que eu tenho, hoje em dia, eu tenho alguns alunos que têm déficit de atenção e eu tenho uma aluna que ela é baixa visão também. Então, esse é o público hoje em dia de alunos que eu tenho. E você tem a Mayra,
que ela tem perca de memória recente. Exatamente. Eu tenho uma outra que eu dou aula em casa que tem um pouquinho de déficit também. A Mayra foi difícil. Quando eu saí do prelúdio, ela assumiu as minhas aulas lá. A Mayra foi difícil de entender o que ela tinha. Até o dia que ela contou que ela tinha perda de memória recente, que foi diagnosticado na adolescência. Então ela tem que trabalhar muito condicionamento com ela, porque senão ela não aprende. Gerson? A repetição, né? Isso. No meu caso, eu estou tendo muitas crianças com autismo. Tenho também paciente com paralisia cerebral, com hiperatividade e também o grupo de surdos dando aula. O Gerson ele trabalha em clínica. Sim. Ele atende em clínica. Então vamos lá. A capacitação é essa busca mesmo pelo conhecimento, é essa busca pela capacitação em algo. Então cada um tem um foco diferente, mas nós temos o mesmo foco, que é se capacitar para atender o paciente melhor e dar uma aula um pouco melhor. Quando nós falamos sobre isso, vocês já pararam para pensar qual que é a diferença de professor e instrutor? Professor e instrutor? Isso. Eu acho que o professor talvez ele tenha um pouco mais do lado pedagógico, talvez, e o instrutor eu acho que talvez seja uma pessoa que ela trabalha mais voltado para uma orientação, talvez, digamos assim. E o professor um acompanhamento, não sei. Diego? Eu já imagino um pouco diferente. Eu vejo que talvez professor e instrutor, eu acho que seria só questão de nomenclatura, porque eu acho que tem instrutor que ele acaba sendo bem professor, atuando como professor, né, pela habilidade que ele tem, pela própria capacitação que ele tem. Mas assim, eu vendo assim, pela diferença de uma posição da outra, eu enxergaria que o professor ele já tem uma habilidade total para trabalhar com todas as áreas, né, para formar as pessoas, além do instrutor que está formando, formar os alunos também. Cris? Eu nunca parei para pensar, mas não sei, talvez o professor tenha um pouco mais de especialização. Eu não sei, eu acho que na prática os dois acabam sendo a mesma coisa. Depende muito do seu público-alvo, né? Quando a gente fala que nós temos alguns professores que são aqui, que dão aula para o pessoal da igreja, então a gente acaba vendo que dentro da igreja não existe nenhum e nem outro. Sim. Né? Porque o professor em si, ele é aquele que vai ter a parte pedagógica para ensinar para o aluno. Ele vai ensinar o aluno como ele chegar naquele caminho. Não é simplesmente falar para ele, ó, pega o instrumento e toca essa nota que é aqui. Ele vai ensinar a história daquela nota, vai ensinar a história daquele instrumento, ele vai ensinar o caminho que o aluno vai ter que seguir para conseguir acompanhar ou se chegar naquele objetivo. O instrutor já é aquela pessoa que ele já não tem um conhecimento pedagógico, é como instrutor de academia. Ele chega ali perto do aluno e fala assim, faz 3 de 15. Você levanta o braço assim. É só isso. E quando a gente para pensar, somente no âmbito da igreja, que aqui a maioria aqui é instrutor de igreja, o que o instrutor faz lá? Só repassa a lição para o aluno. Às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso. Ele manda a criança estudar, manda a pessoa estudar e que se vire que é pronta na semana que vem. Mas ele não deu instrução, ele não deu um caminho pedagógico a seguir. E na verdade ele é simplesmente uma pessoa que dá aula. Mas dá aula do quê? E quando a gente fala da aula de música, é tanta coisa que envolve, é tanta preparação que envolve, que eu sempre me pergunto, ele está dando aula, ele está matando um sonho? Ele está cuidando de um paciente ou ele está enrolando a mãe do paciente? Porque é muito fácil quando a gente vai falar assim, eu vou trabalhar musicoterapia. Como não tem sentido objetivo de ensinar música, a gente vai utilizar a música para tratar aquele paciente, para ensinar alguns comandos para ele,
um tipo de som para ele poder fazer um movimento, para ele entender um ritmo, para ele ficar um pouco melhor funcional. Mas é a mesma coisa de eu chegar aqui e mandar a criança bater no tambor, só porque ela é autista. Os pais não vão acompanhar. Isso não é uma sessão de musicoterapia. Isso é uma sessão de enrolação. É como a gente colocar um filho para estudar música em um lugar que a criança vai e fala assim, eu não quero ir. Eu tô cansada. A professora é chata. Tô aprendendo nada. A gente fica repetindo só aquilo que a gente sabe. A gente não buscar algo melhor para ensinar para o aluno. Não existe como padronizar um material e falar assim, todo aluno vai fazer isso. Não existe. A gente pode fazer uma pincelada, mas cada aluno vai ter uma dificuldade diferente, cada paciente vai ter uma dificuldade diferente. Então nós temos que fazer um planejamento de acordo com a necessidade do aluno, do paciente. Por isso que existem as capacitações. O professor que não gosta de investir em capacitação, ele não é professor, ele não é instrutor, ele não é nada. Ele só está ali enrolando a família e matando cada vez mais o sonho da criança. Aí esse sonho vai pela adolescência, na adolescência volta aquilo, ela vai seguir o mesmo ritmo, porque é o mesmo perfil de profissional que ela vai buscar, que muitas vezes é pelo financeiro, né? Vai sempre naquele que cobra mais baratinho. Aí não deu certo, na vida adulta, depois que casa, tem filho, aí aquela correria que a vida já não é mais a mesma, quer fazer, aí volta, consegue? Não, porque enquanto ela não mudar o foco de pensamento dela, que ela precisa de alguém para poder atender a necessidade dela, ela não consegue progredir. E o professor, enquanto ele não pensar, eu preciso me capacitar para atender o meu aluno, ele também não vai conseguir progredir como profissional. Por isso que muitos começam e daqui a pouco somem do mercado. Deixa os alunos na mão, porque eles vão vendo que eles não têm capacidade. Ou aqueles outros que não tá nem aí, que é só ganhar dinheiro e vai empurrando a vida inteira. A clínica, um dia a gente chega, a clínica tá cheia, no outro dia não tem ninguém. Eu trabalhei em clínica como musicoterapeuta e a gente via que tinha criança lá com o laudo, era meio duvidoso, porque a clínica tinha que manter uma quantidade de pacientes ativo. E elas falavam assim, a criança gabaritou o teste. Mas ele gritou. Então, se ele gritou, ele desregulou com frequência, então a gente vai colocar que ele tem pra gente não perder o paciente. Eu achava aquilo um cúmulo, porque você tá matando o sonho de uma família. Né? Quando a gente fala que uma família ela tem uma criança atípica, todo o sonho da família morre, porque a gente sabe que muitas coisas a criança não vai conseguir fazer. Aí a criança é típica, ela vai e joga que a criança é atípica e acaba matando o sonho daquela família e acaba destruindo a própria vida da criança. Porque até conseguir um profissional lá na frente para debater esse diagnóstico, demora muito. Então por isso que a gente tem que ter cautela, até no nosso olhar. Hoje a gente sai, quando a gente vê um grupinho de criança brincando, a primeira coisa que a gente olha, como que as crianças estão brincando? A gente já começa a olhar a criança não como criança, a gente já começa a olhar ela procurando algo. Nós não conseguimos mais sair e olhar, só existe criança ativa. Você continua aqui. Espera só um pouquinho, o Leandro vai continuar aqui. Não, eu vou. Vamos pegar lá. Só um minutinho. Eu não peguei essa coisa, cara. Só um minutinho, pessoal. Você abre? Vamos deixar. Desculpa, gente. Meu filho que vai comer fora, ele tá indo lá. Então a gente já continua. Então a gente tem que ter essa cautela e esse cuidado. Nós temos que pensar sempre. O que nós queremos ser? Professor ou instrutor? Ou queremos ser aquela pessoa, deve estar aí no chão, Leandro, jogado. Tá fechado aqui, Clóvis. Não, a chave está aí no chão jogada. Desculpa. Ou a gente quer ser simplesmente aquela pessoa que dê aula por dar. Tem muita gente que fala assim, eu estou desempregada, eu frequento uma igreja, eu vou dar aula. Eu vou ganhar um dinheirinho fácil. Mas será que é tão fácil assim? Porque um livro musical custa no mínimo R$60. Se a gente for fazer uma coleção de inário litúrgico, a gente vai gastar uma fortuna, porque tem inário aí de R$400, R$500. Eu estava pesquisando, tem inário que é impossível a gente ter, né? E como que a pessoa quer falar assim, é só para não ficar em casa? Beleza, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula porque eu ficava muito sozinha dentro de casa, mas eu não cobrava. Então era para ocupar o meu tempo. Aí era um outro caso. Se você quer fazer filantropia,
Beleza, mas não pode esquecer que mesmo para isso nós precisamos o quê? Ter conhecimento daquilo que nós fazemos. Não podemos deixar passar de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer uma aula e meu aluno vai usar só esse livro. Todo meu aluno. Eu vou vender a minha aula e vou vender o material. Beleza, mas vai ter aluno que não vai dar conta. A gente tem que usar 2, 3 livros antes mais fáceis para ele chegar nesse daqui. E como que eu vou forçar o aluno a bater nele? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não vai conseguir. Você perde o aluno. E se o aluno for daquela família famosinha na sua região, você perde muita gente porque vai falar mal de você por onde passar. Beleza? Vocês hoje se consideram o quê? Professor ou instrutor? Vocês já responderam, né? Agora eu quero saber de vocês, qual que é a formação que vocês têm? Acadêmica de direito não tem nenhum. Eu me formei em licenciatura em música. Antes da licenciatura em música, eu me formei em mecatrônica também. Hoje eu estou terminando uma pós-graduação em musicoterapia. Show. E fazendo mestrado. É mestrado no quê? Em música. Show, onde você faz? O seu mestrado, Gerson, você faz aonde? Eu faço o mestrado na Unicamp e a musicoterapia eu faço online na Favene, chama Favene. Ah, na Favene. Eu fiz pós na Favene. Oi? Eu fiz pós na Favene também. Legal. Oi. Vamos lá? É bacaninha. É show. Esther, Cris? Quem fala primeiro, né? Formação tem formação em música, né? Sim. Não, pode falar a formação que você tem. A minha graduação é em pedagogia. Eu tenho uma especialização na educação infantil, na educação especial, em educação ambiental e a pós-graduação na psicopedagogia e autismo. Legal. Esther? Eu sou formada em técnico de administração e agora estou cursando licenciatura em música. Legal. Para vocês conhecerem aqui o Diego. Boa noite, pessoal. Aquele problema da minha formação, assim, ele é voltado à licenciatura em música, eu não tenho, né? Tenho engenharia da produção, né? Ele é voltado para o ramo da atividade que eu trabalho, né? Isso aí eu só tenho, mas voltado para música e ensino, não tem. Legal, mas tá buscando. Sim. Essa que é a parte importante. Aqui é o nosso professor Leandro. O pessoal já me conhece, né? Você já passou tudo. Passei, mas fala, né? Eu tenho conservatório, tenho licenciatura pela Unime, estou fazendo, tenho bacharelado pela Santana, comecei pela Ítalo, sou bacharel em Direito, tem outros cursos, né, que a gente fez também, de coral, regência em Piracicaba, então tem vários, hoje eu pertenço à banda Unicamp, então tem vários campos aí de envolvimento na música. Eu postei lá no grupo, né, o meu currículo. Não sei se todos conseguiram ler. Mas a minha formação, na verdade, não tem nada a ver com música, porque eu sou TI. Eu larguei TI há 12 anos atrás, quando eu desisti da carreira, porque viajava demais. E na época não dava para manter, né, o que eu tinha com as viagens. Voltei na música, por um acaso, né? E a minha professora de música, que foi a Damaris, ela falou pra mim na minha segunda aula que um dia eu daria aula pra ela. Falei, jamais que eu vou dar aula pra você, não tem paciência mesmo. Pegar um aluno, eu rala a cara na parede. E foi totalmente diferente, porque uma amiga minha na época, na igreja, quando houve a transição do inário do 4 para o 5, ela quis entregar o ministério dela. E eu fiquei conduída com a situação, porque era uma pessoa muito simples, muito humilde e acabou não tendo aquela condição financeira para poder voltar a estudar na época. Eu comecei a dar aula por causa dela. E ela me trouxe mais uma amiga que tinha dificuldade, que trouxe mais uma. Aí virou
muita gente que eu não dava dando mais conta, só que cada uma vinha com um problema diferente. Aí eu falei, então vamos parar, que eu ia fazer pós em segurança da informação, estava indo para Mackenzie em São Paulo, e falei, então vamos fazer música, né? Vamos voltar, que eu estudava música por mim, porque eu gosto de música, sou organista há 26 anos, e eu comecei a fazer por causa delas, para ajudar elas. E uma coisa foi puxando a outra, depois eu tive filho, começou a vir muita criança, porque eu ensinava meu filho pequenininho a tocar algumas coisinhas. No piano com 2 anos, todo mundo começou a ver, começou a pedir, e eu não tinha habilidade para dar aula para criança, então eu fui fazer pós em musicalização infantil. Então depois daquela foram vindo outras, e eu acabei ultimamente me dedicando muito ao autismo. Né? Algumas filhas de algumas amigas que tinham a idade do meu filho, que tinham autismo, e elas acabavam ficando perdidas, me ligando, me mandando foto, vídeo, o que eu faço, o que eu devo fazer, aonde que eu levo. Eu falei, você também não sei, então vamos procurar. E eu acabei fazendo isso por causa delas, para ajudar o filho das amigas. Tá? Mas a minha formação em si é TI. Por isso que eu gosto muito da parte de música e tecnologia, mas hoje não rolou a tecnologia, né? Então a gente vai naquilo que a gente tem em mãos, tá? Uma coisa, não sei se vocês já pararam para pensar, quando nós falamos em educação musical. Vocês já imaginaram o que é? Educação musical. Quem já parou para pensar o que é uma educação musical? Acho que acredito que a educação musical vai ter enfoques diferentes dependendo do seu público e da idade, né, que você está trabalhando, né? Às vezes, dependendo do público, você pode realmente ensinar a música. No caso de musicalização, você não só vai ensinar a música, mas você vai criar um repertório de estrutura, né? Para a criança desenvolver tanto na parte de coordenação motora, na parte cognitiva, comunicação, tudo isso influencia também na musicalização, né? Ou se você for pegar a pessoa mais de idade, dependendo da situação, vai ser mais terapêutico, às vezes a pessoa tem algumas dificuldades, né? Então eu acho que a educação musical ela vai depender do público que você está atingindo. Mais alguém? Mais alguém, meu povo? Todo mundo congelou agora? Vamos. Não existe resposta errada. Estamos esperando o professor. Eu entendo que existem algumas diferenças, né? Como o nosso colega falou, que eu já esqueci o nome dele, desculpa. Gerson. Gerson, vou esquecer de novo, tá? Eu falo para as crianças assim, vocês assistiram Procurando Nemo? Porque eu sou a Dory, tá? Eu tenho perda de memória recente. Então, assim, Eu estou igual. eu acho que hoje em dia todo mundo, acho que principalmente com o uso da tecnologia, né, a gente acaba recebendo muita informação. Às vezes a gente vai usar o celular, vai fazer uma coisa determinada, quando vê se a gente fazer outras coisas, e aí vai conseguir falar um pouco. Mas enfim, sobre a musicalização, sobre esse termo, né, educação musical, eu não consigo dizer assim, de que forma um conceito certo, né? Mas eu acho que, como o Gerson disse, ele pode ter focos diferentes de acordo com cada um. Mas o que eu entendo é que a musicalização ela é uma ferramenta para você trabalhar temas pedagógicos mesmo, né? E a musicoterapia ela já tem uma outra função, né? A musicoterapia ela vai falar uma parte terapêutica, não necessariamente para ensinar a música, ou ela vai estar ali para ajudar a criança ou a pessoa a desenvolver habilidades que ela tenha né? E o estudo da música já entra em toda a parte de conceito musical, né? Parte técnica, enfim. Eu não sei se a educação musical ela engloba tudo isso. Não sei.
Certo? Eu entendo que, assim, educação musical é quando você tem uma pessoa que, por exemplo, nunca ouviu falar de música e você, de certa forma, começa a inserir ela nesse mundo. Então, você começa passando os conceitos, mas também você trabalha outros aspectos com ela, igual os colegas dizem, né? Se é uma criança, você vai trabalhar ali de acordo com o ambiente de vivência dela. Se é uma pessoa mais idosa, você vai trazer ela, você tudo de acordo com o ambiente de vivência da pessoa. Então eu entendo educação musical dessa forma. Diego. Vou repetir palavras, né? São as mesmas do pensamento. Pode repetir, a gente não liga, pode repetir, sem problema. Não, é tudo isso, a gente realmente definir. Com licença, você pode pedir pro Diego falar mais perto? Tá difícil de ouvir. Amplia o som aí, Diego. Aumenta o som na caixa. Aumenta o som da caixa. Eu entendo que o ensino, no caso da música, né, o aprendizado da música, ela acaba incorporando, como todo o pessoal falou, né, incorporando cada ensino, cada pessoa, cada situação diferente. E, na verdade, a educação ela acaba sendo moldar a pessoa, moldar o pensamento, moldar o que ela já sabe através da música. Então, o aprendizado infantil, ela é uma situação, né? E assim por diante. Então, seria mais repetir as palavras dos nossos colegas. Realmente, a educação musical é tudo aquilo que vocês disseram. Tá? Mas a gente sempre tem que pensar naquele momento. A educação musical vai ser direcionada aluno por aluno. Não tem como a gente fazer um planejamento fixo, né? Como eu já disse, não existe a gente conseguir fazer isso. Porque pode ser que a necessidade que a gente planejou aquilo ali tem que ter um plano B. E muitas vezes um C. E às vezes até o D. E mesmo assim vai aparecer um E naquela hora porque nada está rolando. Principalmente com crianças na musicalização ou na musicoterapia. Quando a gente monta ali o plano do paciente, a gente tem que estar lá marcadinho tudo que a gente vai fazer com horários, né? Na clínica que eu trabalhava, pelo menos era assim. A gente tinha ali o time, ainda pediu para gravar sessões ainda, para depois elas avaliarem e ver naquilo que a gente errou. Então você tinha que ficar ali 12 horas com o celular ligado, transmitindo ao vivo pelo Facebook, no grupo da criança. Então essa é uma coisa bem complicada, porque tem dia que a criança chega, ela está cansada, ela vai dormir. Na musicoterapia acontece isso bastante. Na musicalização a gente acaba dando ali 10, 15 minutinhos de aula, porque não tem como dar uma hora de aula de musicalização para uma criança, é meia hora, 40 minutos no máximo, né? E se os pais estão perto, a gente acaba dispensando, explicando como foi o dia, acaba dispensando. Mas a musicoterapia acaba sendo a sessão fechada, o pai não aceita que você entregue um minuto antes. Aí você tem que ir carregado de ideias, mas tem dia que a gente também não tem, porque você já acabou com as ideias. E conforme, muitas vezes, de acordo com o plano do paciente, dependendo de qual que é o tipo, né, se ele usa o ABA, se ele usa o Denver ou tantos outros, tem que ter os objetivos da semana, né, que lá eles trabalham por semana com as crianças. E se não atingiu aquele objetivo, você não tem o que fazer, porque você tem que trabalhar o objetivo. Então a criança tem que ser forçada, tem que ser estimulada aquilo. Mas tem dia que ela não aguenta. Tem dia que a criança chega dormindo, tem pai que leva a criança para a clínica dormindo. E que fala assim, você acorda ele, tá ali dormindo no carro. Você tá vendo que a criança tá dormindo ali já tem horas, né? Ou chega com a marmita e não dá tempo de almoçar, você dá comida para ele. Aí você vai perder metade da sua sessão para fazer a criança almoçar. O Gerson tá rindo porque sabe que é verdade. Acontece todo dia, acontece isso. Às vezes eu tenho a impressão que o pai e a mãe falam assim, ufa, agora é com você. Bem assim, na clínica onde eu trabalhava, nas férias, eles liberavam para as crianças passar o dia na clínica. Dia, das 8 às 5h30. Imagina uma criança que já tem uma atenção reduzida, ficar das 8 da manhã às 5h30 da tarde ali. Você já não tinha mais o que fazer com a criança. Dava 11 horas, a criança caía no tatame e dormia. Não tinha quem acordasse. É quando faltava meia hora para o pai pegar e começa o desespero, né? Que a criança tem que estar arrumada, tem que estar penteada e tem que estar acordada. Não pode entregar dormindo. Aí começa, ela fez isso, fez aquilo, tudo mentira, não fez nada. Mas não pode falar pro pai, porque senão o pai não quer trazer o filho de novo, aí perde o paciente.
Na musicalização, quando a gente tem uma conversa aberta com os pais, a gente consegue explicar para ele, ó, aconteceu isso, marca no caderninho. A criança leva aquilo ali, leva uma atividade, o pai sabe, não fez o tempo todo, mas ele fez uma coisinha. Ou se muitas vezes o pai vai entrar na musicalização para acompanhar, ele viu a dificuldade que foi daquele dia. Mas tem pai que não aceita. Tem pai que acha, você tá aí, você se vira, meu filho, tem que aprender. Tem uns que colocam o filho na musicalização achando que vai ser aula de música, né? A aula de música é direcionada a um instrumento e quer que a criança toque. E ele não vai tocar porque a musicalização não tem esse intuito do instrumento musical por enquanto. Então a gente tem que avaliar tudo isso na educação musical. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos inserir isso? Qual que é o tipo de educação? Quando a gente trabalha a prática de conjunto, a nossa sugestão de educação musical já é outra, né? Sim. É trabalhar dinâmica, expressão, sonoridade, como timbrar o som. Já é uma outra preocupação de quando a gente trabalha com aluno individual. Então é de acordo com a necessidade do aluno, de acordo com o modelo de aula que a gente trabalha a educação musical. Tranquilo? Quando nós falamos em transtornos do neurodesenvolvimento, ele engloba tudo. Mas tem como a gente chegar numa aula e falar de todos os transtornos? Não. Porque no nosso aluno a gente acaba identificando aos poucos. A gente não olha para a criança e dá aquele diagnóstico em 5 minutos. Ah, porque ele fez birra, porque ele tem estereotipia, porque ele sentou em W, porque ele tem atraso de fala. A gente vai vendo isso aos poucos. Conforme o aluno for soltando, que a gente vai avaliando o que está acontecendo com ele. E o transtorno é da mesma forma. Né? A gente fala com a criança não ouve. O que nós pensamos? Né? O que está acontecendo com ele? Por que ele é tão desatento? E são perguntas que nós fazemos a nós mesmos e vamos procurar ali a solução, junto com os pais, desde que os pais sejam parceiros. Porque tem pais que simplesmente é o momento de relax dele, né? Ele joga o filho ali, vira as costas, daqui 1 hora eu volto. Daqui 2 horas eu volto e ele não quer nem saber o que a criança fez. Você pode mandar escrito lá, compra livro 1 mês no caderno, que ele não olha. Porque ele não tem intuito em participar, ele tem intuito em se livrar da criança. E eu mesmo já tive casos que o pai falava assim pra mim, ó, ele fica aqui, eu vou ali fazer compra, daqui 2, 3 horas eu volto. Que eu tenho uma criança pequena, eles achavam assim, brinca com seu filho. Aí eu vou congregar, depois na volta do culto eu passo aí e pego. Creche, virou creche. Aí eu tive que ir cortando. Eu falava, não pode, eu vou sair. Tinha dia que eu saía mesmo pro pai me pegar a criança. Eu ia dar a volta na esquina, mas eu saía pra ele ver que eu saí. Porque isso a gente já tá educando o aluno mal, né? Já tá educando que ele já não vem naquele foco de estudar. Ele vem com o foco que ele vai brincar. Ele acaba nem querendo aula. Aqui eu tenho no meu quintal um monte de brinquedo, tem escorregador e tudo mais. Então a criança já vem direcionada para o brinquedo, ela não quer entrar na aula. Então eu já tenho que ir cortando isso e educando ele. Primeiro ele faz a aula. Se ele se comportar e fizer tudo aquilo que eu pedi, eu dou 5 minutinhos para ele brincar. Que geralmente não sobra esses 5 minutinhos, o pai já está no portão para pegar. A gente enrola a criança porque não tem como ficar com a criança 1 dia, 2 dias. Beleza, daqui a vir 1 mês, vira 2 meses, a gente acaba não dando conta. Daqui a pouco, como já teve criança que já queria vir para minha aula de pijama, com o travesseiro embaixo do braço para poder dormir já. Então a gente vai cortando, educando até nisso os nossos alunos também. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Cris? Então tá bom. Joia. Vocês já se perguntaram, quando vocês falam, os seus alunos, eles escutam ou eles te ouvem? Boa parte só não escuta. Esther? A gente define as 2 palavras, né? Escutar e ouvir. Escutar como o som entra e ouvir como prestar atenção, né? Aí vai depender de cada paciente, de cada momento, né? Porque existem alguns momentos que a pessoa não está com atenção em você. Então quando você vai, eu entendo assim, né? Se eu vou passar uma informação importante para aquele aluno, eu tenho
que dá um jeito de prestar atenção em mim naquele momento, né? Às vezes ele está focado em alguma outra atividade e como é que eu vou trazer a atenção dele para mim? Então eu tenho que pensar em algum recurso para trazer a atenção para ele conseguir me escutar, não, ouvir efetivamente. Cris? Eu não tenho muito mais o que adicionar na fala dele. Acho que é exatamente isso, mas vai depender muito também dos estímulos que você vai trazer. Eu, geralmente, nas minhas intervenções, eu deixo 5 minutos de atendimento para a criança brincar mesmo, só que aí eu já chego e já explico as regras. Ó, você tem 5 minutos para brincar, depois a gente vai fazer isso. Então, assim, já trabalho todo um roteiro, que você já sabe o que ela vai fazer. Então, ela consegue ter um tempinho para ela brincar, e ela vem, faz a atividade. E se a atividade não for muito longa, a probabilidade dela te ouvir é maior, porque se ela for cansativa, né? E se for mais dinâmica, enfim, acho que tem todo um contexto aí. As coisas que não dependem só da criança. Esther? Eu acho, eu concordo com a fala dos colegas, né? E eu acho também muito que, por exemplo, tem momentos em que o aluno chega e já não teve um dia muito bom, né? Às vezes a semana já não foi muito agradável, então isso influencia muito no dia da aula. Então, uma coisa que eu aplico muito nas aulas é sempre quando o aluno chegar, eu separo tipo uns minutinhos para perguntar como foi a semana, para ouvir aquele aluno, né? Tipo, como foi sua semana? Como que você tá? Porque eu acho que tem muito aluno que usa a aula como um momento de refúgio, sabe? Porque às vezes é muita situação, né, complicada. Então eu penso dessa forma. Tá, mas aí vocês usaram todos os recursos existentes. Todos os imos possíveis. E mesmo assim você percebe que você fala e a pessoa viaja. O que vocês começam a fazer? Qual alternativa, Guia? Eu percebo que tem algumas pessoas que têm uma atenção maior a alguns tipos de timbre. Algumas vão mais pelo movimento, né? Então, se é um movimento de maneira mais ampla, assim, chama mais atenção. Ou algum tipo de brincadeira, né? Ou uma música. Então, assim, dependendo da pessoa, um tipo de estímulo ou outro que vai chamar a atenção dela, né? Mas se mesmo assim você usar o timbre correto, usar o imã correto, e a pessoa você percebe que você fala e ela não te ouve. Pode ser que ela seja surda também. Aí a gente começa a investigação. A primeira investigação é a surdez. A gente vai avaliar o quê? Já começa pelo timbre de voz da criança, né? A intensidade de voz da criança. Criança que fala muito alto tem algo, né? Aí a gente já começa ali investigando. E a sua família? A gente observa a mãe, se a mãe é meio escandalosa também, se o pai é um pouco escandaloso. Quando eu tenho alguma suspeita de alguma coisa, eu jogo uma aula em grupo das crianças. Aí eu jogo todo mundo lá e vou ver o que está acontecendo. Como que essa criança interage com as outras. E a gente vai para eliminação. Mas como chegar no pai e pedir para ele fazer uma audiometria? Vocês já pararam para pensar? Como que é difícil chegar num pai e pedir para ele fazer audiometria no filho? Porque você fala, ele fala assim, mas a escola não apontou nada. Mas será que uma professora com 40 alunos tem condições de avaliar corretamente uma criança? A criança que não dá trabalho é o anjo. Ela ama aquela criança, porque ela não dá trabalho para ela. Então, se ele sentar e ficar num cantinho lá brincando sozinho, ela pode ser autista. Ela nunca vai ver que aquela criança é autista porque não deu trabalho. Ela ama. A criança nem fala, mas também não ouve, né? Nossa, seu filho não fala nada, mas também não ouve. Você não observou, pra mim é o melhor aluno. Né? O melhor aluno. Eu tenho uma aluninha, ela tem 4 anos e meio. Quando a mãe dela me procurou, eu achei que ela não era verbal. Eu fui ouvir a voz dela depois de 4 aulas. Que ela falou alô. Isso, morreu a história. Ela não conversa. Você pode fazer o que for
for, jogar o imã que for. Eu já fiz aula com outras crianças, jogo ela no meio para ver se ela comunica com as crianças. Ela não se comunica. Chamei a mãe para conversar. Ah, ele é um amorzinho. A professora falou que ela é um anjo. Ela não conversa, não dá trabalho, não faz bagunça. E dentro de casa, como que é essa criança? Ah, ela é uma gracinha. Ela chega da escola e vai pro celular. Ali ela estuda à tarde, vai pro celular, depois janta e dorme. É um amor. Mas será que essa mãe já pensou na surdez? É a primeira coisa, né? A surdez ali. A gente começa a investigar. Como que eram os avós? Tem algum tio? Os pais, os outros irmãos? Até conseguir convencer a mãe a levar a criança para fazer uma audiometria. Eu sei que é difícil porque a maioria vai pelo posto de saúde e demora tempo, não tem condição de pagar, mas a gente acaba tendo que fazer contatos, né? Conhecendo gente, acaba cobrando mais barato, fazendo a nossa lista de contato para indicando para esse povo. Eu faço parceria. Então eu descobri um profissional novo, que eu fiz amizade, faço parceria para ele dar desconto para os meus alunos. Eu faço dessa forma, para eles conseguirem ter um atendimento. Aí beleza, fez o teste de audiometria e acabou dando uma pequena alteração. Será que a família tem condição de comprar um aparelho? De fazer aquele tratamento? Porque tá lá a criança com 5, 6 anos, tem dificuldade na fala, não sabe ler direito, porque ela não ouve, né? Ela não vai conseguir ler direito. Mas será que ela pode ter só a surdez? Aí a gente começa a investigar um pouco mais. Será que ela não pode ter uma falha no processamento auditivo? Porque nós temos 2 ouvidos, né? O ouvido externo e o ouvido interno. Então, o ouvido externo, ele ouve, ele escuta, que manda o estímulo pelo ouvido interno, que o cérebro vai captar aquela mensagem e codificar. Mas será que a criança está passando por isso? Será que o pai já prestou atenção? Se eu falar, se ela é desatenta, deve hoje em dia é moda, deve ter um TDAH. É tão normal isso, tu me fala assim, ainda bem que é isso. Eu ouvi isso sábado de mamãe, ainda bem que é isso, que é tratável. Eu falei, gente, eu acho que a mãe não tem noção ainda do que vai ser a vida dela, né? Porque não é só isso. É tanta coisa que envolve, né, nessa codificação. A criança vai para a escola, tu vai ter vergonha. Eu tenho uma aluna que ela tem vergonha de falar o que ela tem na escola. Não vai bem nas provas, não se comunica legal com os alunos, com os amigos, é muito briguenta, porque ela não ouve direito, né? Então sempre ela acha que tem alguém falando dela. Ali com 10 anos, mas parece que tem 20, né? De tanta confusão que já arrumou na vida. Por essa falha no processamento auditivo. Então a gente tem que observar isso. Como que a gente vai observar que o nosso aluno não está aprendendo? Você fala com ele, usou o imã correto, sentou, tocou junto, conversou, e no outro dia ele só sorriu para você? Será que ele entendeu o que você disse? Será? Aí já é um outro problema. A gente observa isso nas crianças, análise de 4 ou 5 anos, tem muita mãe que fala assim, ele parece adolescente, eu falo com ele, ele me ignora. Mas talvez ele não entendeu mesmo o que a mãe falou e a mãe está achando que ele está ali na pré-adolescência já, criança com 4, 5 anos. Vai no pediatra e fala a versão dela, né? Aí na escola não tem nada, a professora falou que ele é um anjo. Como que está pedagogicamente? Está dentro do padrão. Mas qual que é o padrão? Que padrão que ela espera? O aluno tirar 6? Tem mãe que fala pra mim, se meu filho tirar 6 em tudo, tá no céu. Se não chegar com uma prova com 6, aquele tá morto. Meu caso. Porque o infeliz tirou nota boa em tudo e tirou 7 em música. Eu sentei com ele tinha 5 anos, 6 anos, não, 5 anos na época, eu sentei com ele e conversei. Você estuda música desde que você nasceu. Impossível você tirar essa nota na escola. Conversei
conversei, fiz aquela palestra motivacional que toda mãe faz pro filho, né? Ameacei, né, o menino, aquela criança ali, pequena criança de 5 anos, e falei, se o próximo semestre voltar essa nota, aí a gente vai conversar de uma forma diferenciada. Tirou 10. Né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que pegar um pouquinho mais no pé. Mas no caso dele era sem vergonhice. Mas e se não fosse? Né? E se ele tivesse realmente essa falha no processamento auditivo? Infelizmente, a mãe só consegue fazer esse exame com 7 anos. Só a partir dos 7 anos que os médicos fazem. Enquanto isso, é só audiometria. Muitas vezes na audiometria deu ok, mas no processamento auditivo dá alguma alteração. Isso acaba confundindo bastante. Tranquilo? Algo a acrescentar, né? Tranquilo? Depois que nós vamos lá, identificamos que o nosso aluno tem, ou ele tem surdez, ou ele tem falha no processamento auditivo, aí como que nós vamos trabalhar para ajudar esse aluno? Porque aí de nosso planejamento pedagógico mudou completamente. Porque eu vou ter que trabalhar melhor com ele. Tem aluno que ele acaba, por causa da falha no processamento, ele acaba não distinguindo o que é grave e agudo. Não adianta querer trabalhar a altura com ele porque ele não vai conseguir. Ele acaba não compreendendo intensidade. Não adianta, piano com fortíssimo, para ele é a mesma coisa. E tem muito adulto com isso, principalmente no meio das orquestras, que acabam eles não entendendo, né? Eles tocam forte ou eles tocam baixo demais e acham que tá normal. Porque para eles é tudo a mesma coisa. Eles não entendem essa diferença, porque eles não processam isso. Tranquilo? Agora é sua vez. Não pode fazer pra eu continuar. Tô louco, filho. Não vou quase nem ouvir minha voz aqui. Ah, vai ouvir sim. Não, pode continuar. Agora a gente vai fazer uns exercícios com vocês. O professor Leandro que vai fazer. Não, pode fazer. Vai. Eu vou começar a tossir. Tem É problema, sério. eu te dou água. Não, pode continuar. Vai. Continua. Deixa eu descansar, vou tomar água. Não, pode continuar. É sério. Não, pode fazer. É sério. Não, tô falando sério. Vai, Leandro. Eu não vou conseguir dar aula. Vai O conseguir. ventilador vai acabar comigo. Não, por favor, pode continuar Vai. você. Eu não tô legal, meu. Se eu fui sem pré, eu tô Gente, tonto. é assim, ele tá com, assim, eu não Labirintite. sei se eu bato, se joga ele pelo portão. Não, eu não tô legal. Sério mesmo. Você sabe quando é frescura aqui? Ele tá ótimo, tá? Ele só, assim, dormiu de leite semana passada, Só. o olho tá meio vermelho, tá conseguindo abrir o olho essa semana. Só. Suspeita de Covid com dengue. Só isso a semana. Suspeita de Covid com dengue, ele tá aqui, tá? Tá, Sem você máscara, tudo assim, Você beleza. imagina. Que a gente pode pegar um Covid. A gente tá Maravilhoso. vacinado, ele falou que tomou 3. Eu também 2, mas também não exagera, né? Não, só isso, ó. Então vamos lá. Agora, no ambiente de vocês, eu percebi que todos estão num ambiente aí sozinhos, com fone de ouvido. Agora eu vou pedir para vocês tirarem o fone, vocês vão fechar os olhos e vão tentar ouvir o que está à volta de vocês. 2 minutinhos. Vai lá, vou contar aqui. Desculpa. A gente sem fone de olho fechado, a gente não vai ver nem ouvir o que você tá falando. Não, mas é para vocês ouvir a volta de vocês, não aqui. Isso. Tá,
Voltando. Vamos lá, quem começa? Quem vai me contar o que ouviu à sua volta? Aqui deu pra ouvir bastante coisa, né? Dois tipos de música tocando, conversa de mulher, de homem, criança. Ai, desculpa. Deixa eu ver aqui. Aqui próximo de nós aqui tem o comércio, né? Então tem homem conversando, mulher, criança, dois tipos de música tocando, né? Ventilador, enfim, todo o movimento ao redor aqui. O que mais? O que mais? Você ouviu? Algum ponto específico? Um barulho específico? Não, abriu a porta, saiu, né? Você consegue colocar no papel? Você consegue colocar no papel para escrever? Quer achar? Começou por ele. Começou por ele? Começou por ele. Ah, legal. Vai colocando aí, no seu papelzinho. O que você acha? Ouviu? Próximo. Aqui eu ouvi meu filho bravo com videogame, com alguns cachorros latindo, um grilo, outro computador. Eu ouvi uma coisa, não sei se eu conheci, normalmente mais na tapete, assim, na parede, nossa, alguma coisa parecida com isso. Mas eu achei curioso que a gente, os sons vão aparecendo você vai reparando em mais sons com o tempo que você vai acalmando, né? Na hora assim que você tá, se o som, aquele som mais específico. Aí você vai acalmando, vai aparecendo outros sons, vai começando a notar. Próximo. Cris? Eu ouvi. Cris, quer falar? Não, pode falar. Então, eu ouvi mais sons de carro, moto, som do celular. Foi mais isso. Eu ouvi. Cris? Eita, vocês estão me ouvindo? Sim? Bom, aqui eu comecei a ouvir um cachorro aqui perto, aí depois eu comecei a observar que tinha um cachorro mais longe, e aí depois comecei a ouvir umas crianças correndo, aí passou um carro, e aos poucos eu acho que aconteceu a mesma coisa que o Gerson. Gerson. o Gerson disse. Você começa a observar coisas que estão mais distantes, assim, e que à primeira vista você não nota. E nessa observação, vocês conseguiram identificar a altura do som? Você diz agudo grave ou Sim. volume? Agudo ou grave? Ah, sim. Vocês já pensaram em fazer isso com criança? Vocês já fizeram isso com seus alunos? Como criança, eu gosto de fazer isso desenhando, porque eles não sabem escrever. Então, a melhor forma deles começarem a assimilar, ou a gente começar a trabalhar isso, essa audição deles, é utilizando a memória também. Então, é a audição junto com a memória. Tem criança que você coloca para fazer esse tipo de exercício que ele não vai fazer nada, porque ele não ouviu nada. Aí fala assim, não é loucura, é preguiça da criança. Não, a criança não ouviu nada, eu já passei por isso. E tem criança que vai repetindo o que os outros estão falando, né? Sim, ela vai criando uma falsa memória. Então, ô Gerson, essa ideia de... Esse trabalho eu sempre faço, toda vez que eu tenho um trabalho inicial com criança, ou com grupo, né? O objetivo aqui é criança, mas qualquer grupo que eu inicio um trabalho, inclusive sábado retrasado eu comecei um trabalho numa igreja evangélica em Campinas, e nós fizemos esse trabalho sábado passado. E lá eu faço 1 minuto, porque é jovens, né? Então, sim, 2 minutos para eles é muito cansativo. Então, 1 minuto é cronometrado com eles, aí eu peço para eles ficarem totalmente desguarnecidos de qualquer material na mão,
bem livres, leves, som sem caneta, sem nada, os olhos fechados, e eu conto 1 minuto e faço estralo no dedo. Enquanto faço novamente o estralo, eles abrem os olhos e aí eles debruçam na folha e escrevem tudo que ouviu, todos, para não acontecer exatamente isso, porque aí e fala, agora terminou de escrever? Aí dou um tempo para eles escreverem, né? Sempre tem uns que escrevem bastante. Agora dá aqui a caneta de todos. Para quê? Para que ninguém faça cola, para exatamente ocorrer isso aí. Ah, eu ouvi, não ter a incidência de eu ouvi, mas você não escreveu. Então a ideia é essa. Até ela falou assim, e qual o objetivo, até escrever, né? Qual o objetivo desse trabalho que eu faço? Gosto de fazer bastante. Naquele grupo eu já consigo identificar se ele tem capacidade de ouvir sons fortes, sons fracos, tipos de sons. Nós vamos montando uma orquestra. O objetivo nosso é montar um grupo, né? Formar músicos. E daquele desenvolvimento eu consigo já destacar, olha, essa pessoa ele já consegue ouvir sons finos. Então assim, mexer ritmo já é mais fácil. Então dali eu já consigo classificar os alunos, até mesmo para a categoria de instrumento. Se ele tem capacidade de ouvir grave, não vou pôr para ensinar violino. Porque a capacidade de ouvir grave é muito maior. Então para que eu vou colocar um violino na mão de um aluno, colocar um trompete na mão de uma pessoa que vai ser um choque de informações no ouvido dele. Então esse objetivo que a gente faz, que nós fizemos com vocês, é incrível que quando eu fiz isso há uns 4 anos atrás, que eu fiz a atividade, a primeira vez que eu fiz, eu achei 8 sons. Uma semana depois eu achei 24 sons diferentes, no mesmo ambiente que eu estava. E eu faço isso até hoje. E não é muito bom, mas é bom ao mesmo tempo. Porque se eu estou aqui, eu estou escutando as coisas. Então nós como profissionais que trabalham no ramo, essa atividade tem que ser feita todos os dias. Até para identificar se nós estamos perdendo a audição, né? Não sei se vocês trabalham com regência ou trabalham com orquestra. Eu tive 20 anos envolvido com orquestra. Isso me ajudou muito. Mas para os nossos alunos é importante fazer essa identificação. E o objetivo é identificar esse trabalho, eu consigo identificar a qualificação de cada ouvido. Porque se esse aluno tem dificuldade de ouvir longe, então eu sei que esse aluno no meio de uma orquestra não vai conseguir escutar meu instrumento que está lá atrás. Eu preciso fazer um trabalho específico para ele. Tem alunos que escutam o que é perto, o que está longe não escuta. É ao contrário. Então ajuda a gente a trabalhar com o nosso grupo. E sem contar que com esse tipo de exercício, o que acontece? A gente acaba observando, na musicoterapia a gente trabalha bastante isso, trabalha o ISO, né, do aluno. Né, qual que é o tipo de instrumento que o próprio organismo dele vai aceitar. Então, ele identificou só o grave, aí eu vou lá e coloco ele no agudo. Mas tem pessoas que vai passar mal. Se a gente colocar um oxímetro lá nele para ele medir o batimento dele, ele vai passar mal, porque o agudo vai fazer mal para ele, vai fazer mal para o organismo dele. Então a gente já vai conseguir trabalhar o quê? Vai adiantar querer trabalhar por enquanto o som agudo com esse aluno? Com essa criança? Não. A gente vai ter que fazer só o som grave com ele. Até e vai colocando o agudo aos poucos para ele não ir sentindo. Porque senão tem pessoas que têm essa propensão até mesmo um AVC. Então a gente pode causar, a nossa música pode causar um dano muito maior na vida dessa pessoa do que nós podemos imaginar. Por isso que nós temos que ter cuidado, não pegar a criança e liberar todos os instrumentos. Vamos dando aos poucos. Vamos começando com chocalho. Se ele não gostar, autista tem muito disso. Vamos dar um teclado, joga lá um teclado no chão e coloca para a criança brincar. Mas qual que é a região que ela vai? A região que ela correr primeiro para o teclado, você já sabe, você vai ter que trabalhar aquilo com ele. Não adianta querer mudar, porque ele não vai aceitar. Ele vai quebrar o seu teclado. Somente se é um autista agressivo, ele quebra o teclado no murro. Todos os conservatórios, a maioria das escolas, começam com flauta doce. Dizem que esse é o melhor instrumento para um aluno iniciar. Eu já vi crianças desistir com flauta doce, exatamente por causa do ISO. Por causa do ISO. Não consegue identificar sons de uma flauta doce.
Aí você oferece uma flauta contralto, uma flauta tenor, rebenta com uma flauta tenor, toca, que é uma beleza. Não consegue fazer a flauta doce. Perde o aluno. Eu falo isso pelo meu filho. Eu sou apaixonada por cordas. Meu irmão é violinista, então eu falava, o dia que se eu tivesse um filho, ele ia tocar violino. E ele fez ali seus 3, 4 anos, né? Eu queria comprar um violino para ele. Fui no Suzuki, lá em Barão, para levar meu filho. Só que assim, eu olhava para ele olhava para o violino e você sentia que não tinha química entre os dois. E passou um belo dia, o meu irmão apareceu em casa do nada, 10 anos sem tocar, com o violino guardado dentro da caixa. Tocamos nós dois juntos, colocou o violino no sofá e meu filho correu para pegar. Eu falei, agora ele vai querer tocar violino, né? O abençoado do menino sentou no sofá e colocou o violino no meio das pernas. Não levou no pescoço o violino. Eu não acreditei, porque ele nunca tinha tido contato com o cello. Na próxima semana, eu fui na loja de instrumento, comprei um violino de plástico para ele, desse tamanhozinho assim. Ele chegava no quarto dele, sentava no chão no meio dos brinquedos e colocava o violino no meio das pernas. Não tinha jeito. E ele fazia o vibrato das cordas como se ele já tivesse estudado. Ele nunca tinha estudado, nunca tinha pego um cello na mão. Comprei o cello para ele, deslanchou. Mas o violino pode ter do lado, ele não olha para o violino. O ISO dele é o cello. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu só posso comprar um violino pro meu filho. E aí? Né? Mas a criança vai passar mal, não vai aceitar, não vai progredir na música porque o ISO dela não permite aquilo. Ele quer um instrumento grave. E pode acontecer o inverso. Tem pai que fala assim, eu toco tal instrumento e meu filho vai tocar tal. Conheço vários. Mas a criança olha ali para um violino, para uma flauta. Ele fala assim, mas nunca que meu filho vai tocar. Mais aqueles homens machistas, violino, instrumento desmunhecado. Aí parece que meu filho vai ficar lá virando o bracinho. Tem muito, eu já ouvi muito disso. Bom, abrindo um parênteses nesse assunto, né? Minha casa é um exemplo. Eu toquei 7 anos, toco saxofone desde abril de 92. 2010 fui pro eufônio, meu menino nasceu ouvindo eufônio, viu tocando as orquestras eufônio, dei um bombardino pro meu menino. O que ele está estudando hoje? Violino. Não se adaptou, ele não gostou. Minha menina sopra o eufônio, bombardino, toca, quer o eufônio, e meu menino não gosta de som grave. Mas som grave, eu toco sax soprano e sax alto. Não quer nem saber de saxofone. Ele olha o instrumento, pai, é muito bonito. Ele pega o filme dele, já toca as partiturinhas, música dele, não quer saber de eufônio. Está lá guardado o bombardino dele, não quer, é som grave. E ele fala mais grave do que eu, a voz dele. Um menino de 10 anos tem uma voz mais grave, eu acho que vai ser um baixão aí na voz, vai gostar de instrumento grave. Tá tocando violino, você escutou, né? Tocando o violino dele, de ouvido, já várias músicas, fala as notas, tocando e não quer saber de eufônio. Exatamente o que ela estava comentando, um exemplo dentro da minha própria casa também. É o ISO. Esse é um clássico exemplo de que os opostos se atraem, né? Sim. Ele tem a voz grave e gosta do som Exato. agudo. Mas sabe que isso traz assim, uma problemática que acaba sendo até um tema bem polêmico, né? Porque na congregação ainda os homens têm essa opção de escolher. As mulheres têm que tocar o teclado. Na verdade, na congregação não tem essa opção, né? Eu nunca tive interesse pelo piano e nem pelo órgão. Então, assim, eu por mim, eu tocaria a flauta na igreja. E aí a gente não tem essa abertura. A gente já entra numa outra discussão aí. Mas a gente está falando da questão de que existem fatores biológicos que mostram que alguns indivíduos vão se identificar com sons mais graves e outros mais agudos. Né? Então, às vezes a gente quer determinar, né? Por exemplo, tem mães que traz a criança, ela tem que estudar o órgão, porque de repente a mãe queria ser organista e quer trazer esse desejo para a criança. Só que a criança não tem o mínimo interesse no órgão. Né? Então, acho que isso acaba sendo um complicador, porque às vezes você tem ali uma criança que poderia se desenvolver em outros instrumentos lindamente e você acaba matando esse desejo pela música porque você acaba forçando um instrumento que não é um instrumento do coração da criança,
Exatamente, é isso que acontece muito, né? Aqui eu tenho a opção de 3, né? Das 3 tipos de tecla. Então, dependendo da criança, eu vou trocando ela, aula a aula, para ver qual que ela se adapta melhor. Quando eu vejo que a criança realmente não quer fazer o órgão, e ela quer o piano, eu converso com a mãe. Tem mãe que é flexível, que acaba aceitando isso, mas infelizmente tem algumas mães que não aceitam. Aí já gera um outro problema. Ela é a... Cristiane. Cristiane, você entrou num assunto bastante interessante, não polêmico, tá? Interessante. É delicado, não, é delicado. Não, eu também não considero delicado a partir do momento que o assunto que era dito no início da nossa aula hoje sobre a verdade. Chegar para os pais, chegar para a família e expor a verdade. Eu tive uma situação, exatamente nessa forma que você comentou, de uma mãe levar uma criança na igreja, achar que a igreja é o salva-pátria, salva-alma da criança. A criança dá problema em casa e leva para alguém resolver. E esse menino, toda vez que ele chegava lá no GEM, na antiga escolinha, né, ele só me causava problema. Brigava do início ao fim. Briga, mas briga de ir para o banheiro, de sair na pancadaria. No banheiro tinha que ir lá. E era terrível. Terrível na família. E por alguns meses foi transcorrendo isso, até um dia que eu falei, não, precisava dar um basta. A gente também não pode ficar carregando um fardo que a gente não é nosso. Mas nós temos que ser totalmente delicado. Também não posso expulsar uma criança dentro de uma escola, muito menos de uma igreja, independente, depende do lugar, né? Temos que pensar como humano, como um socializador também, né? E buscar uma solução e ver o que pode ajudar. Naquele dia eu pressionei um pouco mais a parte musical desse menino e ele viu que ele não correspondia, ele simplesmente guardou o instrumento dele, uma flauta transversal, e ele foi embora com essa flauta e voltou, a mãe totalmente alterada, brava, xingando, querendo falar comigo, gritando comigo, e falei, pode aguardar. Eu quero falar agora, eu falei, não, você vai ficar quietinho aí, a hora que você se acalmar eu volto a falar com você e vou continuar fazendo minha aula aqui com meus alunos. Terminou ali que eu estava fazendo com um grupo na igreja, fui lá ter com ela e assim ela começou a me ofender, inclusive, e nos momentos ela disse que eu fui mal educado com o filho dela, que eu queria que eu ia dar conta da alma dela. Aí vem a chantagem, né? Eu falo que são chantagens espiritual, que para mim é perda de tempo, que não vai ganhar nada com isso. Aí, né, depois de tanto momento de discussão, eu pedi para chamar o menino, de 10 anos, 9 para 10 anos na época, e quando eu falei assim, agora quando o seu filho chegar aqui, você vai perguntar para o seu filho o que ele quer. Não, mas ele quer ser músico. Não, você está respondendo por ele. Quem vai responder vai ser o menino, que é isso que você mesmo disse. Quando o menino chegou, a mãe perguntou na minha frente para o menino falou que ele queria ser ancião na igreja, não queria ser músico. Né? Ou seja, exatamente o que você falou, às vezes a criança chega e é posta sobre a criança um desejo que é da mãe, que é da família. E nós erramos muito, às vezes, carregarmos uma situação, depararmos uma situação e carregarmos um fardo, um problema que não é nosso. E quando a gente chega e fala a verdade para a família, fala, seu filho não vai ser músico. Seu filho não tem condições de ser músico. Ele não quer ser músico. Não é que a gente não quer ensinar. Porque às vezes a gente tem que ser verdadeiro com aquele momento. Lógico, identificar se é uma questão de física, nós estamos estudando aqui, né, problema neurológico, vamos explicar para a família, vamos chamar o pai, vamos chamar a mãe. Mas às vezes o menino tem uma inteligência, inclusive o moleque hoje é um expert, e voltou a estudar instrumento fora, depois de jovem já, está grande hoje, está com 20 anos, tem mais 20 anos hoje. Então, é exatamente isso que você falou. Na igreja, inclusivamente na congregação, muitas das vezes chegam para nós desejos. Aí eu falei para a mãe, mas eu amo a música, então vai estudar ser organista. Falei para a mãe, então pega o inário, pega o método e vai estudar ser organista. Você está pondo um fardo sobre a sua criança. E ele não quer, ele acabou de confessar. E era uma flauta transversal, um instrumento chato para você aprender. E a gente precisa ser, muitas vezes, como você falou, vem um fardo para nós, vem um cargo, uma responsabilidade.
mas o amor à alma, a gente tem que confundir, a gente não pode confundir as coisas, né, dentro do nosso conceito de professor, mas falar a verdade, já teve fora do conceito igreja, particular, pai que me procurou, eu quero que você dê aula para meu filho, que meu filho é encapetado. Eu falei, não, eu procuro um espiritista, eu procuro um santo, eu procuro um pai de santo, eu procuro uma igreja. Eu não vou expulsar espírito de ninguém. Seus filhos é encapetado, você está procurando a pessoa errada, eu sou professor de música. Não, mas a música salva. Quem salva é Jesus Cristo. Aí tem que evangelizar o pai ainda. Ensinar o pai que quer salvação para depois dar aula para o filho. Eu falei, não, meu amigo, não é assim que funciona. Eu não vim aqui, não vou salvar filho de ninguém, não. Então é assim, a gente ser claro, objetivo e sincero na nossa responsabilidade. E achar que a música vai salvar. Diferente de um pai, um ano retrasado, me procurou, eu quero que o meu filho aprenda a música, que eu quero que ele seja disciplinado. Eu quero que tenha disciplina, a música ensina disciplina. Opa, aí a conversa é outra. Aí eu vou, porque a música é disciplina, né? A música disciplina tanto a parte interna quanto a parte externa. Você tem que ter uma rotina de estudo. Opa, é comigo. Aí nós vamos brincar, né? A música, ela regula, né? Ela regula a criança, por isso que a gente na musicoterapia já não tem esses problemas, né? Porque o pai que procura a musicoterapia, porque ele enxerga o benefício que a música vai trazer para o desenvolvimento do filho, para criar aquelas habilidades que está faltando, seja na motricidade, seja ali, muitas vezes até no caminhar, né? Que junto com o Mateó a gente consegue dar um andar melhor para aquela criança, seja na hora do brincar, né? Se ele tem um brincar funcional ou se ele não tem. A musicoterapia os pais já enxergam de uma outra forma, então o intuito lá não é ensinar música. A gente utiliza a música como terapia, mas quando a gente utiliza a música para ensinar, a gente tem que ter toda essa cautela. Antigamente eu fazia aula demonstrativa, hoje em dia eu já faço entrevista. Estou quase fazendo uma anamnese, porque está complicada a situação. Eu faço entrevista. Então, porque a gente tem que entender se a criança realmente quer aquilo ou se o pai está forçando a criança aquilo. Porque se a criança quiser aquilo, vai ser muito mais simples para a gente trabalhar como músico. Agora, se o pai quiser, a criança não desenvolve, porque também não vai ter um respaldo dentro de casa, porque tem atividades para casa. E se a família não for cooperar com aquilo, é a crechinha, né? É a creche da tia Su, então joga lá que a tia Su se vira. Então eu tenho que ir colocando os meus limites. Tranquilo, gente? Leva para a igreja que resolve. Leva para a igreja que resolve. É assim, né? Tem coisa que é falta de educação das crianças e tem que ser avaliado, né? Como a gente acabou de fazer um exercício, né? Nós usamos os sons do nosso ambiente. Aqui eu tenho um modelo, que aqui tem som dos animais. Tá? É uma caixinha que eu mesmo fiz, né? Porque o professor tem que ser criativo, não dá pra gente comprar tudo que vê na internet. Infelizmente. Então aqui eu fiz, eu mesmo plastifiquei, tá, gente? Pra não ficar pagando plastificação, vocês fazem isso com ferro de passar roupa. Compra os plásticos e passa o ferro. Coloca um paninho em cima, folha dentro e depois só recorta. Vocês selecionam ali. Você usou o plástico da plastificação e fez Da plastificação. Você imprime, dá pra fazer em casa mesmo. Papel 120 gramas, ideal 180. Depois eu mando os cards pra vocês. Vocês recortam, colocam dentro do plástico, colocam uma fraldinha em cima, um paninho fino e passa o ferro. Bem quente de passar, ele plastifica, fica bonitinho. Eu vi isso na internet, fiz achando que não ia dar certo. Não funciona no micro-ondas, tá, gente? Tem gente que faz isso com chapinha. Dizem que fica O certo. micro-ondas agora virou assim, ó. Você fez? Não. Fiquei sabendo que Jesus! Então dá pra gente fazer isso em casa. Aí nós vamos avaliar o quê? Quem é o nosso aluno? O que ele precisa? Vamos trabalhar os animais essa semana? Beleza. Quais animais? A gente pode colocar os animais ali, 5 animais que tem o som grave, 5 animais no som agudo. Coloca na caixinha. Ele pega, olha, aqui tem um buraquinho feito de EVA para não machucar a mãozinha. Lembrando, se a gente tem criança autista, eu não recomendo colocar plastificação. Aí tem que fazer de EVA. Porque eles levam a boca, né? Porque eles procuram o proprioceptivo, aí acaba machucando eles. Aí já é um outro trabalho, tá? Mas se a mãe tem um outro déficit, outro transtorno que não vai prejudicar, não vai machucar ele, façam assim.
Ele vai colocar a mãozinha, ele vai pegar um card, ele vai ver um animal, ele vai ficar todo empolgado e ele vai reproduzir o som daquele animal. Quando ele reproduzir, a gente vai avaliar a fala, porque tem algumas crianças que vão precisar de ajuda fonoaudiológica, porque se ele não entender direito o som, ele não vai falar direito. Então a gente vai avaliando para poder ir pontuando aos pais para a gente conseguindo trabalhar. Eu tive alunos no ano passado, ela tinha 2 anos, ela tinha atraso na fala. A mãe veio desesperada, a mãe tinha sido minha aluna e a mãe trouxe a filha porque ela falou que eu endireitei ela na parte comportamental dela e ela queria endireitar a filha. Então me trouxe a filha de 2 anos, que no começo não queria aula porque ela não queria ficar dentro da sala, mas nos últimos dias ela fechava o portão na cara da mãe e fazia assim com a mãozinha para a mãe dela ir embora, que não precisava entrar mais. E através desses cards a gente foi observando que ela foi soltando as primeiras falas, o som dos animais. E a mãe foi super companheira, parceira, ajudava em casa, fez o material em casa, colocava para ela ouvir o som dos animais. O animal que ela não sabia fazer, eu não fazia. Eu colocava no YouTube, porque para eles é divertida essa busca, porque eles esperam, né? Ah, vai passar o comercial, eu fazia careta, aquele comercial estava perturbando a nossa aula, ela ria, você se jogava no chão. A gente tem que transformar esse momento num momento divertido para eles, para que eles possam querer voltar na próxima aula. E ela foi imitando o sonzinho, e hoje em dia tá falando mais do que o nome do ovo, né? Mas a gente tem que ver quantos cards eu posso colocar para a criança, qual que é a idade, de acordo com a tabela do neurodesenvolvimento. Será que se eu colocar 20 ela vai dar conta? Será que vai dar tempo da meia hora de aula a gente fazer isso? Coloca 5, gente, coloca 10, coloca sempre em pares, coloca 8, coloca 4 e vai aumentando isso progressivamente. Com os maiores, vai fazer aula em grupo, isso dá pra fazer dinâmica, disputa. Leva um brindezinho, um chocolate, uma balinha. Criança ama mimo. Faz ali, divide as crianças em grupo, faz competição entre eles. Para você avaliar como que é o comportamento dele, a socialização dele. Crianças que querem fazer parte da orquestra, se não socializar, a gente sabe que vai ser um problema futuro. Ele vai ser aquele músico solista dentro de uma orquestra que não vai ter. Né? E aí vai ser complicado para toda a família, para a criança e para quem vai ouvir ele também. Então aí já é mais uma sugestão de atividade e material para vocês. Aqui eu tinha até reservado umas latas de leite que eu ia doar para vocês fazerem o próprio material, mas aí vocês estão fazendo online. Eu dou pro Diego levar ele, faz o dele, depois ele posta lá no grupo como que vai ficar. Legal. Porque a gente tem que fazer. Isso aqui é caixa de sapato. Se a criança é muito pequena, se a criança é muito agitada, não faça material pequeno, faça material grande, porque senão você vai perder o material na primeira aula. Não faça papel fino, faça com coisa grossa, com coisa resistente, porque senão eles vão comer. As crianças comem material, principalmente autista. Tudo eles levam à boca, na busca deles. E você fica sem material na primeira aula. Tem instrumento que não compensa comprar, principalmente se for aqueles montessorianos lá que é uma fortuna, os Orff da vida, porque muitas vezes você perde ali na primeira semana, porque eles vão babar tudo no seu instrumento, vai perder, vai jogar na parede, porque eles têm uma força fora do comum. Na musicoterapia mesmo, a gente tem que ter uma mala, né? Porque eles jogam mesmo. Joga em você, tem que trabalhar com o cabelo preso, porque eles puxam seu cabelo. Te chuta, te belisca, te morde. Ah, o Gerson tá aí, ó, trabalha com criança, ele pode confirmar. É complicado. Quando a gente trabalha com a criança na aula de música, já acaba não acontecendo isso, mas em alguns casos pode acontecer. Principalmente no teclado, a criança fica nervosa e socar o seu teclado. Aí você tem que ver o porquê que ela socou. Se ela não entendeu o comando que você passou ou porque ela não gosta daquilo. Eu tenho um aluno que ele faz teclado comigo, começou na musicalização, mas ele quer fazer violino. Isso a gente sabe desde o começo. Mas o pai sabe que na escolinha, na igreja, eles não vão ter paciência com a criança para ensinar violino para ele. Então ele está fazendo toda a parte complicada comigo.
Mas eu tô vendo que não tá desenvolvendo mais. Porque ele não quer mais o teclado, ele quer o violino, eu vou ter que passar ele pro professor de violino. Porque senão eu vou perder ele pra música. Porque ele não vai querer mais daqui a algum tempo. Então eu conversei com o pai e falei, até junho a gente fica, até ele terminar um livro que nós estamos usando. Depois de junho ele passa pro violino. Então a gente tem que ser sincero com os pais. Chegar e ter uma conversa franca, tem que ter esse canal. Não achar, se eu vou falar isso, eu vou perder o aluno. É melhor você perder um aluno e não perder um amigo que vai te indicar lá na frente, do que a gente ficar retendo aquele aluno que não vai progredir. Não adianta fazer o plano de A a Z, porque não vai funcionar mais com ele. Você se estressa e o aluno se estressa. Aí quando a família vê que você não está fazendo, que a criança não está acompanhando, você acaba se queimando também. Então tem que avaliar bem. Primeira aula, conversa, exponha. Como eu trabalho dessa forma, a gente faz dessa forma, o material é assim, tantas aulas é desse jeito, se vai dar aula em grupo, se vai dar aula individual. Explica para os pais, a criança não fica 1 hora de aula. Não adianta. Tem atividade que é 10 minutos, 15 minutos. Uma criança com 6 anos, ela consegue ficar de 30 a 35 minutos. Como que eu vou deixar ela 60? Ela não fica. Em grupo, vai. Porque em grupo você tem o tempo de organização da criança. Então você acaba perdendo meia hora organizando as atividades com eles. Mas no individual, não fica. Experiência própria. Beleza? Alguém quer pontuar alguma coisa? Tá bom. Eu tinha colocado os slides ali com a sugestão de material. Não esqueçam, alunos de musicalização, alunos pequenos, até mesmo de instrumentos, a gente não consegue trabalhar com eles em pé, sentado na cadeira. A gente tem que sentar no chão. É no chão que a gente trabalha. Roupa confortável, as meninas que vêm muito de sainha, pede para os pais mandar de calça, de shortinho, para eles poderem conseguir participar das atividades. Porque senão a gente acaba não conseguindo trabalhar por causa da nossa roupa também. Fala oi pro pessoal e tchauzinho. Oi, gente. Todo mundo falou oi. Todo mundo falou oi. Porque todo mundo conhece. Então vocês têm que pensar assim, qual imagem eu quero passar pro meu aluno? Aquela professora que se você chega, você tá lá vestidinha, de saltinho, para dar aula pra criança, você precisa sentar no chão, a criança já te olha e fala assim, aquela tia é chata, ela é autoritária. Olha o jeito que ela se veste. Agora se a criança chega e você já tá ali com uma roupa mais à vontade, vamos colocar uma veste leg, uma leg, um tênis, vamos sentar no chão? Não precisa colocar cadeira na sua aula de criança. Vamos fazer aula no chão, vamos desenhar no chão, vamos sentar com a perninha de índio. Você já avalia também que forma que a criança senta. A gente sabe que a criança ela não pode sentar em W. A gente já vai avaliando isso. Vamos fazer uma atividade motora? Vamos colar uns EVA no chão aí e pular em cima do ritmo? Vamos colar pezinho, vamos colar estrelinha, vamos colar borboletinha, vamos trabalhar músicas, cantigas infantis? Mas você vai ter que fazer. Não adianta colocar a música e falar, você pula. Não. É você que tem que mostrar para a criança, você tem que fazer junto com a criança. E se sua roupa não estiver adaptada para isso, você não consegue dar aula. E a criança não te enxerga como amigo. Ela vai te enxergar como a tia da escola. Só. Agora, quando a criança começa a te enxergar como amigo, ela te leva um desenho que ela fez, ela te leva um chocolatinho. Não pelo mimo, mas porque a criança sente que você faz parte da vida dela. Porque é a tia que senta no chão, que quer saber como que foi a semana. Que muitas vezes ela te pergunta até como que faz a lição de casa. Porque ela não tem esse contato com a mãe. Isso é criança de 4, 5 anos, gente. Não é criança grande, não. Eu dou aula desde os 2 anos, porque menos do que isso eu não tenho espaço. E a cada dificuldade, cada problema que as crianças chegam e confidenciam,
que eu fico de cabelo em pé. Eu falo, como que pode? A mãe não percebeu isso. Como que ela se abre comigo e não se abre com a mãe? Né? Eis aquela pergunta. Você vai ter que ser a ponte disso, não vai contar o que a criança falou. Porque senão ela perde a credibilidade em você. Porque ela vai chegar em casa, a mãe vai falar assim, por que você foi falar isso pra tia lá na escola? Pra tia da música. Então você tenta engambelar a mãe e passar o assunto meio que por cima, como uma sugestão, mas nunca conte o que a criança disse, porque senão ela não vai te contar mais nada. Seja amigo dos seus alunos. Só abrindo um detalhe, né? Por 22 anos eu tive como responsável por escolinhas no GEM da igreja. Está aqui um dos que contemplou, me aguentou como professor, o instrutor. E um dos grandes problemas que eu tive na época com o irmão de ministério, porque na época, a partir do ano passado, eu me desliguei dessa parte, eu não ia de terno. Eu não gostava, eu odiava ir de terno no GEM. Exatamente da forma que ela comentou. Eu não queria transparecer para os alunos que eu era autoridade naquele momento. Eu tinha que ser igual a eles. Então, essa percepção também eu levava para dentro da igreja, que, mas regra da igreja, precisa de terno porque você abre o serviço. Beleza, chegava lá, colocava o terninho, Deus seja louvado, fazia a abertura, tirava o terno e jogava no canto, aí eu virava a camisa para fora e virava, já cheguei a arrancar, ficar de meia dentro da igreja. Andar em cima do banco, parecia um molecão andando em cima do banco. Para quê? E quebrar esse paradigma, né, de tia, de professor, de mandatário, de autoridade e confiança que eu tenho até o dia de hoje. Tem alunos que até o dia de hoje, recentemente foram formados, passou por essa formação conosco, que ligam, casados, separou quase da mulher dele, ligou pedindo ajuda. Meu amigo, seu pai é hoje presbítero lá de jovens. Não, mas eu não confio, quero conversar com você. Isso é bom pra gente, que ela falou. A gente se sente útil em algum momento, mas por quê? Lá atrás não criou esse paradigma de um abismo por causa de uma roupa, de uma vestimenta. A gente sente-se iguais. A gente, o Leandro é meu amigo, o Leandro está aqui no... Então, esse âmbito leva para dentro da igreja também. Mas tem regras? Tem que ter, tem que usar. Use para fazer a abertura. Depois sente-se à vontade. Ou o que eu andei fazendo nas últimas vezes? Eu mandava um instrutor de terno. Eu sabia que tinha um lá que era mais quietão, mais sossegadão, não gostava muito de se envolver com a parte de teoria, a parte de musicalização, ele era mais só instrumento. Então você vai de terno e você abre a partir de hoje. E largava, agora você pega o seu aluno, fica no cantinho lá, que agora o restante vai se virava. E muitas vezes chegava dentro da igreja e perguntava se ele era encarregado e eu que era, eu não achava que eu não era, porque eu estava tudo à vontade ali. Cheguei assim na igreja, de jeans, de tênis, só não pude chinelo para não ficar tão feio, né? Mas à vontade, para que quebrasse, eles se sentissem à vontade comigo. Isso não é quebrar protocolo, isso não é quebrar regra, é criar momentos, criar sentimento, criar ligações e não desvincular, criar vínculos. No ensaio, claro, na hora de fazer o ensaio, todo ali, né, todo modesto, tudo como manda o Bicolino. Mas é interessante essa proposta porque eu trabalhava assim e tive muito resultado com o pessoal. E na musicoterapia a gente já não tem esse problema, porque a gente trabalha de pijama mesmo, jogado no chão, de meia. De preferência meia colorida, para chamar a atenção das crianças, né? Quanto mais colorida, quanto mais personagem, as crianças amam. Né? Ele já pula no pescoço, quando eles já estão ali mais com aquele vínculo firmado com o musicoterapeuta. Então acaba sendo mais fácil. Mas se você trocar a cor do seu pijama, muitas vezes a criança já não quer chegar perto de você porque ela te enxerga que você está diferente. Então tem que manter sempre aquele padrão. Quem usar pijama para dar aula não quer usar outra coisa nunca mais. Só tem que tomar cuidado. Se a criança tiver algum trauma com o médico, com o enfermeiro, aí não vai rolar. Você tem que ver isso antes também. O pijama ele é super confortável, tem bolso nas pernas, dá para colocar material. Se criança dá problema para entrar, você coloca um imã no bolso. Super simples. Cabelo das meninas, gente, é cabelo preso, não tem como.
Porque qualquer descuido ali, ele só faz isso daqui. Eles têm uma rapidez que a gente não enxerga. Um cabelo igual do Leandro, assim, parece uma cabaninha, então, nossa, ele já ia grudar assim na frente. Tá de boné. Boné não pode, senão ele ia comer a aba do boné. Então, se a gente é o outro. O Gerson é o ideal, ó. Não tem nada. Então, assim, as crianças já não têm esse perigo, mas o problema dele é o óculos. As crianças, tem criança que já ia grudar ali no óculos. Seria complicado. Blusa com gola, colar, brinco, anel, nada. Esse assunto que você comentou, a gente fala assim, deixa eu ficar em pé. Esse assunto que ela comentou, a gente está citando bastante um exemplo de ambiente escolar. Mas na igreja, nós já temos várias, eu nunca presenciei isso, mas já tive bastante colegas, porque por um período de 6 anos, eu fiz um trabalho dentro das igrejas, dentro de Gen. Visitei mais de 25 igrejas, para fazer pesquisa, analisar, didática, enfim, um processo que eu estava fazendo, um projeto que eu estava fazendo na época, e eu deparei com muitas situações igual a essa. Instrutor sendo pego pela gravata, sendo enforcado pela gravata, paletó rasgado, gola de paletó rasgada, comeu o botão do paletó, entendeu? Então, você falou, isso começou a vir em mente. Situações que causou dentro do Gen, de uso, de, às vezes, de condecorações desnecessárias, sendo que se tivesse com algo mais tranquila, evite problema. De crianças agressivas, partir para, tá ali naquele momento e parte mesmo, você falou. E você falou agora, eu lembrei da gravata, principalmente da gravata. Aqui em Campinas eu peguei 4 casos. Eu falei 3 mais graves, inclusive de enforcamento, tentou puxar a gravata do professor dele na época. Então você falou isso interessante. A gente acha que é só fora. É que dentro da igreja não é pronunciado para que não gere um escândalo, aconteceu dentro da igreja, mas eu tive situações, inclusive ouvi relatos de próprias pessoas contarem isso para mim. Então tem essa questão também dentro da igreja. Então com tudo isso a gente facilita o nosso trabalho lá na frente, porque depois de todo esse material que vocês têm, vocês vão pesquisar, vocês vão achar uma infinidade de materiais, muito card, gratuito que vocês vão conseguir pegar por aí. Baixe, faça o material de vocês. Pega isso daí como momento de lazer também. Estou estressado? Vou fazer material. Eu tenho um armário aqui de estresse, que eu falo que é meu armário de estresse. Era só eu passar raiva, eu catava meus EVA e ia fazer material. Tá aqui o armário inteirinho de material. Tudo que vocês puderem imaginar eu fiz. Então é o armário do estresse. Porque além disso, você começa a criar na criança uma memória auditiva. Se ele não tiver essa memória auditiva, ele não vai conseguir tocar depois. Porque ele vai ter que compreender, vai ter que gravar aquele som. A partir do momento que ele grava, ele vai se criando uma memória. Na próxima vez que você for repetir a atividade, porque um planejamento a gente faz por mês. Dependendo da criança, você vai repetir aquela atividade ali por 3, 4 aulas. Vai colocar alguma coisa nova para não ficar cansativa? Você acaba colocando. Mas essa atividade que você vai repetir na próxima vez que você for reproduzir, a criança vai lembrar, porque ela já foi criada na memória auditiva. Então, mesmo as crianças que têm falha no processamento auditivo, eles conseguem criar isso, mas através do condicionamento, da repetição. Então, isso tem que ser martelado. Você fez que um mês, viu que não teve resultado? Desisti. Não. Faça o mesmo planejamento, mude a atividade, mude a forma de você passar. Uma coisa super legal que as crianças gostam, eu jogo bambolê no chão. Coloco 2 bambolês e coloco a criança de costa para mim. E uso o piano, som grave e som agudo. Eu falo para ela, o bambolê de um lado vai ser grave, o bambolê do outro vai ser agudo. Para ver se ela já criou essa memória. Eu aperto uma tecla, ela vai ter que ir lá, eu aperto uma tecla grave, ela vai ter que pular dentro do bambolê, que é referente àquilo. Tem criança que não sente diferença. Eu tive um aluno que demorou anos mesmo, para ele poder criar isso, porque ele não sentia diferença. Aí depois, eu fui descobrir o porquê, É familiar. O pai dele toca saxofone, Infelizmente isso existe no meio da orquestra, não sei porquê, Devia ser extinto o saxofone das orquestras, não dá certo, não rola o negócio. O saxofone só tem que tocar jazz, só, mais nada. E o pai
pai tem essa dificuldade do grave e do agudo. O pai, assim, acha que canta pra caramba, mas o pai não consegue, a gente percebe pela forma que ele canta, que ele tem que procurar investigar o que acontece, porque ele sobressai uma orquestra cantando. Ele não se dá conta que o volume, que a intensidade da voz dele sobressaiu. E mesmo em casa, quando eu passava esse exercício para criança, o pai não conseguia ajudar porque para ele era tudo igual. Ah, mas no piano não tem como fazer. O meu instrumento toca só agudo? Ah, então a gente faz no meu instrumento. Aí eu falei, gente, só agudo faz o instrumento? Mesmo que é um instrumento agudo, mas tem o grave, né? Sim, tem o grave, o grave e o agudo dentro da tessitura do instrumento. Aí foi difícil para essa criança conseguir entender isso. Hoje em dia ele sabe, mas ele tem 3 anos estudando. É a mesma criancinha que eu vou ter que passar pro violino. Mas será que ele vai dar conta? Eu fico com medo de passar ele pro violino e ele desanimar, porque eu vejo algumas deficiências nele que não adianta pedir auxílio para a família, porque o pai, ele fala assim, eu não tenho tempo, e a mãe, não adianta pedir, porque a mãe só pensa em funk ultimamente. Então a gente tem que ver o que nós podemos ajudar o nosso aluno em aula. Exercício para casa é legal quando os pais ajudam. Fora disso, não perca tempo, porque não vai rolar. Então todo o nosso trabalho tem que ser em aula. Ah, o aluno tem deficiência? Pede, gente, o laudo, pede a cópia do laudo, do diagnóstico. Vamos trabalhar em cima, ver o que o profissional falou. É daquilo ali que a gente tem que se basear, não só do que o pai fala. Porque muitas vezes o pai está equivocado porque ele nem avaliou o filho, porque ele não acompanha. Beleza? Vai falar alguma coisa? Não, só uma observação que no antigo MTS nós já fazemos um trabalho desde o primeiro capítulo, o primeiro módulo, né? Da atividade já tinha esse desenvolvimento e infelizmente nós, por onde pesquisei, fiz um trabalho de campo analisando essa didática dentro dos GEM, dentro das igrejas, uma deficiência assim assustadora, que era simplesmente uma passagem na lição 6, 7, 8, se não me falha a memória, segunda página 6, segunda página, tem lá um exercício. Opa, pode falar, gente. Eu não estou conseguindo ler o que está na lousa, você pode falar? Aqui eu escrevi MTS, que não tem mais, virou MSA. Vários exercícios de grave e agudo. Forte e fraco. Que tem esse trabalho sendo desenvolvido na escrita, mas não praticado. Né? Então, e a gente vê essa deficiência que nós falamos do saxofone, aí você... A culpado é hoje o musicista? Antigamente eu culpava só o professor, não, hoje eu culpo 100% o aluno. Porque o aluno se acomodou e não quis saber. A capacitação nossa, ela só está acontecendo porque, primeiro, nós queremos fazer, mas somos exigidos dos nossos alunos. Porque senão nós também ficamos numa zona de conforto. O aluno não cobra, o que eu estou ensinando já está bom. Agora, eu percebi que a gente precisa evoluir, porque a música, dentro do conceito congregação, ela está, assim, tá comentando com a Suelen, está assim, vergonhosa. Vamos falar bem o português, claro, não vamos ser hipócritas aqui e dizer que não. E nós fazemos parte desse conceito, né? Então a gente vê que dentro do manual, dentro do MTS e dentro do MSA tem um trabalho desenvolvido, escrito, que pode ser feito de uma forma, por exemplo, nós temos o nosso aluno Diego, nosso companheiro Diego é saxofonista. E eu pego o saxofone dentro do GEM e trabalho essa técnica de forte e fraco com eles, exatamente, só que lá eu dividia nos bancos, né? Ora, é até engraçado, eu fazia a molecada correr dentro da igreja. Que isso aí é forte, corre para a direita. Aí soltava, corre para lá. Aí quando eu soprava um som, não tinha, eles ficavam tudo perdido. Mas era só um motivo de... Até eu chegava em casa, tem uma mãe que perguntou para mim se eu estava jogando bola com as crianças. Eu falei, por quê? Chegou tudo suado. Eu falei, então, você foi estudar música ou foi brincar de bola? Eu falei, não, ele veio estudar música. Só que em casa, na minha época, né, meu antigo bairro era o Parque Jambeiro. Eu falei assim, a gente não estuda música, a gente brinca a música, brinca com a música, a gente veio brincar, a gente veio se divertir. Então,
e a gente tem um trabalho com o próprio instrumento, a gente se limita. Não consigo fazer um trabalho de som aqui. Pô, mas a gente tem tanta ferramenta à nossa volta, tem palma, tem corpo, né? Tem objetos na nossa mão, que a gente fica engessado num trabalho dentro da igreja que não, tem que ficar ali e só ler, né? Não, vamos ser criativos, né? Vamos se desenvolver. Só para finalizar a minha parte agora, semana atrás um rapaz levou um instrumento para fazer uma revisão. Olha, vou atrasar para entregar. Mas o que eu vou fazer com o aluno na sala de aula? O moleque vai na escolinha, não tem o que fazer. Eu olhei no telefone e falei, meu amigo, vira bananeira, planta bananeira na igreja com o menino. Como não ter o que fazer porque o instrumento estava fazendo uma revisão comigo, né? É falta de criatividade, né? E nosso corpo hoje, de cabelo aos pontos do pé, tem tanta coisa para ser feito, desenvolver, falta aquilo que o objetivo nosso é capacitação. O que é ser capacitado? Não é só conhecer, é diante de uma situação buscar soluções, buscar alternativas. Se você não tem capacitação, você fica engessado só naquilo, né? E a capacitação te abre esse diálogo que nós estamos vendo aqui. Quantas informações vocês trouxeram para nós, estão passando para vocês, que puxa, eu estou sentado aqui, minha cabeça está assim, ó. Nossa, amanhã na aula do meu aluno eu vou fazer isso. Amanhã eu tenho um prático em conjunto. Eu tenho das 8 às 8h40, eu tenho 8 alunos de teoria, que é a segunda aula com eles. Minha cabeça já está assim para a aula de amanhã. Amanhã eu estou enrolado na minha mão. Essa molecada amanhã vai virar bananeira na igreja amanhã. Pode continuar. Aí a gente vai, igual no ambiente que ele está falando, no ambiente igreja, né? Que é um ambiente maior. O que a gente pode fazer? Vamos trabalhar vozes? Beleza, vamos pegar ali 3, 4 auxiliar que está ali ajudando. Cada um tem um timbre de voz diferente. Vamos pedir para essas crianças fechar os olhos? Vamos pedir para um falar e ele tentar reconhecer a voz é de quem? Eles vão gritar o nome da pessoa para ver se acertaram. A gente pode fazer isso com as próprias crianças, gente. Senta as crianças no chão, pega uma, duas, joga de lado, manda eles fechar o olho. Quer ver ficar divertido? Coloca a fraldinha no olho deles, leva a gravata, passa a gravata, eles falam assim, levar a gravata do pai. Eles vão amar levar a gravata dos pais. Porque é algo da família, é algo que eles vão querer compartilhar. A criança gosta disso, de mostrar, eu tenho isso em casa. Meu pai tem, ele vai me ajudar. Mesmo que o pai não ajude, criança tem isso. Tapa o olho, converse, toque para ele, faça ele adivinhar que tipo de som. Toque um pedacinho de uma música que ele conheça. Que música que é essa? Toque um marcha soldado, uma borboletinha. Infelizmente, no ambiente igreja, a gente não pode fazer isso. Mas em casa, nós somos livres. Vamos inventar. Vamos fazer o nosso aluno entender de uma forma diferente. Isso não é perder tempo. Mas explique para os pais que você vai fazer a musicalização junto com eles. A musicalização vai até 6 anos? Beleza, até 6 anos, né? Teoria. Em musicalização, a gente vai fazer isso no resto da vida. A gente vai musicalizar um adulto, vai musicalizar um idoso, vai musicalizar um adolescente. Eu gosto de criar linguagem rítmica. Eu pego lá o Prince da Vida e transformo numa linguagem rítmica divertida para as crianças. Depois eu até mando para vocês um modelo, tá por aqui. A criança faz um Prince que tem um grau de dificuldade muito grande, que ele é superior ao Pozzoli da vida, mas ele faz brincando, porque tem figuras que ele conhece. Do que você gosta? Eu fiz para um aluno autista, na clínica, que ele gostava do Pop to Time, do Huggy Wuggy. Então eu coloquei o Huggy Wuggy e a bonequinha assustadora lá. Nossa, o menino se divertiu o máximo, porque ele tinha o papel do Huggy Wuggy. Ele recortou aquilo ali, colou numa folha e levou para casa, porque ele tinha algo do Huggy Wuggy. E eu nem sabia que existia aquilo. Ele me falou que era numa aula, na outra aula eu fui pesquisar e montei o material para ele. Então a gente tem que ver o que a criança gosta, não querer impor só aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem pronto. O professor não pode ter preguiça de criar, porque se ele tiver preguiça de criar, ele para de dar aula, porque ele não vai atender mais a necessidade de ninguém. O exemplo que ela falou sobre linguagem, reconhecimento de vozes, nós temos 2 exercícios que encaixam exatamente o que ela falou. Linguagem rítmica, uma brincadeira simples, prática e timbre de voz.
Se você põe as crianças separadas, né, um pouco distante da outra, qual que é o seu nome? Fala para mim. Diego. Fala bem calmo. Diego. Binário, ternário ou quaternário? Ternário. Aí a criança vai fazer, agora vai fazer com palma. Diego, linguagem rítmica. Ah, mas essa voz é de quem que é esse timbre? Ah, é do Diego. Pô, já fez uma atividade. Primeiro, gravou o nome, identificou a criança tem algum tipo de vergonha, já tem que se soltar, você já consegue perceber se escuta, se não escuta. Uma brincadeira simples de linguagem, com palmas, com pulso. Fala, então você tem a dicção, tem a audição, tem o tato, aí você já sabe se ele tem ritmo, se ele vai falar junto com o pulso. Assim, é uma brincadeira que a gente faz hoje de contato, de apresentação. Isso às vezes eu faço com todos em pé, faço um círculo, um de frente para o outro. Ah, eu tenho vergonha de ficar em pé. Aí é aquilo que já falou, se quer tocar em orquestra, tem vergonha de tocar olhando para o outro, não dá. Aí eu faço assim, agora eu vou fazer todo mundo junto, o nome dele é ternário, todo mundo junto. Vamos ver se o grupo dá. Estou formando um grupo, estou formando uma orquestra. Se meu grupo não tem ritmo, uma brincadeira simples, com vozes, cada um vai identificar, cada timbre, cada voz tem um timbre, né? Se é ternário, binário ou quaternário, Ana, binário, Leandro. Aí tem um nome maior, que pode ser que surja 4 nomes, né? 4 pulsos. Uma brincadeira. Entendeu? Uma coisa simples, prática. Você pode fazer isso a qualquer momento. Não precisa de material. E não precisa de material. Não consigo criar nada, gente. Não quer. Não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para investir. Usa o corpo, gente, né? Usa a voz, usa o corpo, usa. Nós por si mesmo temos uma ferramenta. Nós somos um batuque inteiro, gente. Nós somos uma bateria completa. Somos. Então, daqui foi uma criação. Depois eu mando para vocês lá. Ó, a criança aqui, ela trabalha o grave e trabalha o agudo, tá bem apagadinho. Meninos e menina, ele pode fazer tanto individual como em grupo.